Não esteja medo, pois sou eu que de volta e olha só, o relato de hoje promete. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e faça todas essas coisas. Há algo vivo no meu sótão. Meu nome é Alex e eu estou escrevendo isso como um grito desesperado por ajuda e um alerta a qualquer pessoa que esteja pensando em se mudar para uma casa antiga, aparentemente encantadora. Você vê, minha vida se tornou um pesadelo desde que me mudei para este lugar. Há algo vivendo no meu sótão. Eu sei que parece bobagem, mas eu não estou sozinho nessa casa. E não é algo bobo como um fantasma ou espírito maligno, é algo muito pior. Tudo começou de maneira inocente, como qualquer outra mudança. Encontrei a casa online, uma bela casa no estilo colonial revival, completa com terreno, estava em ótima condição. E quando a vi, me apaixonei pelo seu encanto naquele momento. Fiz minha oferta e comprei o lugar no dia seguinte. Os proprietários praticamente arrancaram meu braço quando ofereci um acordo. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de que algo estava errado. Em um mês, já estava completamente instalado. No entanto, a partir daquele momento, sempre que punha os pés na casa antiga, sentia um peso inexplicável no ar, como se a própria casa estivesse insatisfeita com a sua nova ocupação. A casa assumiu uma atmosfera nova e perturbadora que me deixava tenso, com olhos que observavam cada um dos meus movimentos. Mas a sensação era mais forte no andar de cima, sempre que eu olhava para a porta do sótão. A porta do sótão era uma antiga escotilha de madeira no teto alto do meu quarto, com um cordão para abri-la do andar de baixo. Cada vez que eu olhava, um arrepio percorria minha espinha. Eu ignorava esses sentimentos como efeitos colaterais de um ambiente novo e desconhecido, além dos nervos da mudança. Mas à medida que os dias passavam, a sensação permanecia presente. Na verdade, parecia estar piorando. Os primeiros sinais de que isso era algo mais do que a minha imaginação vieram alguns dias depois de me instalar. À noite, deitado na cama, eu ouvia ruídos fracos de arranhões acima de mim. A princípio, eu convenci a mim mesmo de que eram apenas os sons da casa antiga se ajustando, os antigos assoalhos rangendo ao seu lugar. Mas os ruídos persistiram, tornando-se mais altos e pronunciados, ecoando pelas paredes do meu quarto. Preocupei-me que pudesse ser ratos, camundongos ou algum outro roedor no sótão. Afinal, era uma casa antiga, então era natural que atraísse algumas pragas. Quem imaginaria que seria um demônio na sua casa? Na noite seguinte, enquanto eu tentava ignorar os sons que vinham de cima, vi algo escuro se movendo no canto do meu olho, na direção da escotilha que levava ao sótão. Virei-me em direção à porta do sótão, mas para o meu alívio, ela estava firmemente fechada. Meu coração batia forte no peito, e eu rapidamente o dispensei como um truque da luz, recusando-me a considerar a possibilidade de que pudesse haver algo lá em cima. Dias se transformaram em semanas, e o arranhão no sótão se tornou mais frequente, até mesmo intercalado com o som de coisas caindo ou sendo derrubadas, embora não houvesse absolutamente nada no sótão para cair. Aí a coisa ficou feia, meu amigo. Eu não tinha usado desde que me mudei, usando o porão como minha principal área de armazenamento. Eu supus que os barulhos podiam ser causados pelos canos que passavam pelos andares. Eles não eram usados há vários anos, então era compreensível que pudessem ser um pouco barulhentos ao retornar à ordem. Eu me via evitando meu quarto, escolhendo dormir no sofá em vez disso. Toda vez que ouvia esses sons perturbadores, minha ansiedade disparava e eu não suportava olhar para a porta do sótão. Mesmo lá embaixo, eu conseguia ouvi-los, os ruídos de arranhão e raspagem. Eu tentava me dizer que era apenas minha imaginação, pregando peças, que não tinha como estar ouvindo esses sons aqui embaixo, mas lá no fundo eu sabia que tinha que haver algo lá em cima. No dia seguinte, reuni coragem para investigar o sótão, para provar a mim mesmo, de uma vez por todas, que tudo estava bem como uma casa e que sons eram apenas produtos da minha mente. Munido de uma lanterna, subi lentamente as escadas rangentes até o meu quarto. Entrei no quarto e puxei o cordão que pendia da porta do sótão. A porta se abriu facilmente e uma escada desceu rapidamente do portal escuro que eu tinha aberto. O cheiro de mofo e umidade que a escada trouxe consigo era quase sufocante, como se a escotilha não tivesse sido aberta por anos. Com mãos trêmulas, comecei a subir a escada.
Ao chegar ao topo e olhar por cima da solateira, pam! Levei um momento para que meus olhos se acostumassem à escuridão. Eu fiz o barulho só porque sim, porque eu sou trouxa. O sótão era um espaço amplo. O chão estava forrado de ponta a ponta com tábuas, como se tivesse visto uso frequente, mas agora estava vazio. A escuridão lá dentro era palpável. Parecia se estender para sempre, consumindo toda a luz que entrava. A única quebra na escuridão era um pequeno ponto de luz que parecia fazer o seu caminho até o sótão através do chão, um pouco mais longe da abertura onde eu estava parado. Eu ergui minha lanterna para ver melhor a fonte de luz, sem ter certeza do que encontraria. Ao varrer a lanterna pelo sótão em direção àquela luz, ela iluminou uma visão que me fez arrepiar. Havia marcas nas antigas tábuas do chão. Sulcos profundos e longos pareciam ter sido feitos por algo. Estava arranhando freneticamente as tábuas com algo afiado. A madeira de ambos os lados das marcas estava coberta de fragmentos de aparência de poeira, o que quer que tenha feito aquelas depressões. Isso por si só acionou alarmes de medo na parte de trás da minha mente. Caraca, que específico! Mas havia algo que me incomodava e que eu não conseguia entender. Eu movi a luz um pouco mais, notando mais arranhões profundos no chão, mas nada era tão profundo quanto a primeira marca que vi. Parecia que o que fez as marcas nas tábuas estava se concentrando especificamente naquele local, quase como se estivesse cavando. Eu estava certo, havia definitivamente algo estranho lá em cima. Não era apenas minha imaginação. Agradeci ao investigador e entreguei-lhe a foto de um escultor e sua filha. Uma foto antiga tirava uma câmera Polaroid. O escultor aparecia orgulhoso, em pé, diante da mesma casa, junto com uma mulher que eu presumia ser sua esposa, e uma jovem que devia ser sua filha, olhando para a câmera. Interessante. Será que eram antigos moradores ou parentes? Poderia a presença no meu sótão ser um sinistro remanescente do trabalho do escultor? Olha só. Era um pensamento aterrorizante, mas era a única explicação que fazia sentido. Agradeci ao investigador e devolvi a foto. Agora, ainda mais abalado pela história perturbadora que ele contou. Comecei a me sentir como um prisioneiro em minha própria casa, constantemente nervoso e incapaz de escapar da sensação de ser observado. O som no sótão estava lá, ininterrupto, como sempre. Continuei fazendo o possível para ignorá-lo, mas tudo que minha mente podia fazer era criar imagens do escultor e daqueles corpos. Então, uma noite, eu vi, deitado na cama. Eu tentava dormir. Tentava bloquear aquele som de arranhão, quando senti algo estranho tocar o meu rosto. Era como a poeira ou areia. Ao afastá-lo e abrir os olhos, notei o que parecia ser um pó amarelo. Serragem. Confuso e preocupado, virei a cabeça na direção da origem do pó. Um par de olhos brilhantes olhava para mim através de um buraco no teto, diretamente acima de mim. Assim que meus olhos fizeram contato com os deles, eles desapareceram, se retirando da vista pelo buraco. Eu estava aterrorizado com o que acabara de ver. Mas então ouvi um barulho que me fez meu estômago se revirar. O som da escotilha do sótão sendo aberta e a escada começando a descer. Caraca, eu tô ficando com medo. Uma nova onda de medo me invadiu, juntamente com uma descarga de adrenalina. E eu fiquei de pé em um instante. Seja o que fosse que tinha me olhado pelo sótão, eu não queria ficar por perto para descobrir o que era. Eu corri o mais rápido que pude para fora do meu quarto, sem ousar olhar para trás, enquanto ouvia o primeiro estrondo e rangido de algo descendo na escuridão da escotilha do sótão. Minha mente estava em turbilhão. Havia algo no sótão. Ele tinha estado me observando. O que ele queria? Agora, colocando um parênteses aqui, esse é um dos maiores medos que eu tenho. A imaginação de ter alguém no escuro me observando. E eu não tenho como saber. Imagina que coisa terrível. Você deitado na cama, na escuridão profunda, no breu total, e tem alguém ali, do seu lado. Você não sabe. Ai. Eu corri o mais rápido que pude para fora do meu quarto, né? Com o rugido, o motor do meu carro entrou em ação. Não, ele já saiu da casa, o cara é tão rápido. E eu pisei fundo no acelerador, o carro derrapando pelo caminho de entrada e para a estrada principal. Assim, não sei por quanto tempo dirigi, mas eventualmente recuperei minha sanidade, parando em estacionamento em um motel próximo. Perguntas rodavam em minha mente.
O que era aquela coisa? Por quanto tempo ele tinha me observado? O que ele queria? Bom, fui ao motel, pegando um quarto para a noite para tentar descansar e entender o que diabos estava acontecendo. Conforme eu me deitava em um colchão rangente, pensando na casa, havia algo que eu simplesmente não conseguia deixar de lado. Seus olhos. Os olhos daquela coisa me pareciam familiares, como se eu os tivesse visto antes em algum lugar. E eu não conseguia pôr nada na minha mente entender onde. Fucking plot twist, meu amigo. Olha só, a coisa tá ficando interessante. Então, eu me dei conta e entrei em outra onda de pânico e medo. Eu tinha visto aqueles olhos antes. Da Polaroid do escultor. A sua filha. Caraca, sem palavras. Desde aquela noite tenho vivido em constante medo. Voltei a casa apenas algumas vezes para pegar itens essenciais. E mesmo assim não fiquei para ver se ela ainda estava lá. Não vi essa coisa desde então, mas não sei se ela vai me encontrar. Tentei contar a outros o que estava acontecendo, mas ninguém acredita em mim. Eles acham que estou apenas reagindo exageradamente, ou até mesmo sofrendo de algum tipo de delírio. Mas eu conheço a verdade, e a verdade é que há algo vivendo no meu sótão. Algo maligno e faminto por algo que eu não consiga compreender. Escrevo isso como um aviso a qualquer pessoa que possa encontrar essa história. Não ignore os estranhos ruídos, nem as sensações perturbadoras em sua nova casa. Existem coisas nesse mundo que desafiam a explicação, e uma vez que se apegam a você, não há como escapar. Se você algum dia se encontrar em uma casa com um sótão, cuidado! Há algo vivendo no meu sótão e ele está faminto, por mais do que apenas um lar. Meu amigo, tá fora dessa casa? Poxa vida, que história incrível, cara. Bem que eu gostaria de ver uma continuação. Quem sabe eu encontre um dia, né? Mas do mais é isso. Obrigado por assistir. Se inscreva, comente, deixe o like, compartilhe e adiós. Não fique com medo.